O milionário frio protege a menina usada como garantia. E uma mãe descobre a verdade. A cidade pulsava. Luzes piscavam em todo lugar, como estrelas desenhadas por mãos invisíveis, enquanto o barulho das ruas ecoava de forma quase ensurdecedora. Às sombras dessas luzes brilhantes, Roberto, o CEO mais temido daquela metrópole, escondia um segredo tenebroso. Seu sorriso charmoso e sua maneira de falar atraíam investidas de empreendedores e políticos, mas ele mantinha uma estranha frieza que criava desconforto nos que se atreviam a se aproximar demais. Ninguém sabia que, sob essa fachada impressionante, ele usava crianças vulneráveis como garantias em seus negócios escusos, transformando inocentes em peças de um jogo de poder implacável. Ana olhava pela janela do seu pequeno apartamento, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Sua filha, Sofia, tinha desaparecido. O aperto no peito a consumia. E as palavras tomaram forma na sua mente como sombras dançando em um espelho quebrado. Tudo parecia tão surreal. Ana se viu em um turbilhão de emoções: medo, raiva, desespero. Mas o amor incondicional que sentia por Sofia acendeu uma chama dentro dela. Ela não se deixaria abater. Com coragem atingida por um desespero profundo, Ana decidiu se infiltrar no mundo do milionário. Usou um disfarce, uma nova identidade, a mulher comum que ele jamais desconfiaria. Cada passo que dava em direção à mansão opulenta de Roberto fazia seu coração disparar. O luxo que a cercava a oprimia, como se a ostentação estivesse tentando sufocá-la. As tintas vibrantes nas paredes, os móveis feitos sob medida, tudo revelava um homem que se importava apenas com a aparência. Mas, por trás daquela imagem, o que haveria? Naquele universo de glamour e aparências, Ana se deparou com um homem que não era apenas um vilão. À medida que se aproximava dele, vislumbres de um passado complicado surgiam. Roberto era. Cada conversa a levava mais ao centro do submundo, um local repleto de ilusões e perigos escondidos. Inimigos à espreita, a polícia em seu encalço. A vida de Sofia estava em jogo, e enquanto as ameaças aumentavam, o dilema moral que cercava Ana se avolumava. Deveria ela ajudar aquele homem perdido, que de alguma forma também parecia querer escapar de suas correntes? O tempo escorria como areia entre os dedos. Cada decisão que tomava poderia selar não só o destino da sua filha, mas o dela própria. E uma pergunta a assombrava: seria possível salvar Sofia e ainda assim dar uma chance à redenção de Roberto? A tensão crescia naquela teia de mentiras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que... Ana sentia seu coração pulsar como um tambor ensurdecedor. Cada passo em direção à mansão de Roberto era como um mergulho em um abismo profundo. Ela precisava salvar Sofia. A vida da filha estava em jogo. A tensão era palpável no ar, uma pressão que a fazia querer correr, mas ela continuava firme. A fachada de Roberto estava mais próxima do que nunca, iluminada por luzes brilhantes, mas para ela havia uma escuridão que a cercava. Assim que entrou, foi recebida por um aroma doce e marcante, como se a opulência tivesse um cheiro. A sala majestosa estava cheia de arte moderna e mobiliário elegante. Mas nada disso importava para ela. Seus olhos estavam fixos em Roberto, que estava conversando animadamente com um grupo de empresários. Ele era o centro do universo naquela sala, mas o que mais a intrigava eram os detalhes em seu rosto, a tensão ao redor dos olhos, o jeito nervoso como segurava um copo de uísque. Seu passado complicado havia se tornado um mistério que a consumia. Ana girou a cabeça.
o estômago encolhendo. Uma jovem, que parecia não ter mais de 20 anos, estava em pé, visivelmente abalada, apontando para Roberto. Você não pode simplesmente brincar com as vidas das pessoas. O ar ficou pesado e todos os olhares se voltaram para a cena. Ana sentiu uma onda de nervosismo, mas também um fio novo de esperança. A mulher poderia ser uma aliada, alguém que também estava disposta a lutar contra aquele império de manipulação. Silêncio. Carolina, Roberto disse, com seu tom gelado. Mas a jovem não hesitou. Você não entende o que está fazendo. Você não sabe quem realmente está por trás disso. A afirmação foi como uma bomba. Todos na sala estavam em choque. Ana sentiu seu coração disparar. O nome Carolina ecoava em sua mente. Mas o que significava? E o que aquela garota sabia sobre o verdadeiro Roberto? Enquanto o silêncio se arrastava, a sala parecia estar se comprimindo, e Ana decidiu agir. A curiosidade, o desespero, tudo se uniu em um só impulso. Ela se aproximou de Carolina, que estava agora quase em lágrimas. Calma. O que você quer dizer? Perguntou Ana, a voz quase um sussurro. Carolina se virou, com olhos cheios de determinação, e falou em um tom tão suave que quase parecia um grito. Ele não é quem você pensa. O que ele fez com a sua filha é muito pior do que você imagina. Ana sentiu a adrenalina subir. O que poderia ser mais horrível do que usar crianças como garantias em seu jogo? A expressão no rosto de Carolina doía, como se ela estivesse carregando um segredo devastador. Vá embora antes que seja tarde demais. Ele tem planos. Planos que nem os mais próximos conseguem ver. Uma batida pesada no peito de Ana. A voz da filha, seu sorriso, tudo que ela queria manter a salvo. Mas enquanto a tensão alcançava um pico insuportável, uma outra figura entrou na sala. A polícia. Sirenes ecoaram. E de repente, o mundo da opulência virou um caos. Roberto estava agora cercado, e o pânico era visível. Naquele instante, Ana viu algo inesperado. No meio da confusão, ela percebeu uma mulher idosa, com um olhar desesperado, sendo arrastada para fora. Era uma mulher que conhecia. A mãe de Roberto, uma mulher amarga e solitária, obrigada a ver o filho sendo cercado. A face da matriarca estava marcada pelo sofrimento, que só quem já perdeu um filho pode entender. Ana ficou paralisada. As peças começavam a se encaixar. Roberto não era apenas um vilão, mas um homem preso a um legado de dor. E a conexão com sua própria luta se tornava mais clara do que nunca. Mas tudo estava fora de controle. O que Carolina sabia? O que a mãe de Roberto tinha a ver com tudo isso? Enquanto as sirenes se aproximavam, Ana se viu presa entre duas verdades, entre salvar sua filha e talvez descobrir o que havia realmente por trás da frieza de Roberto. A sala que antes parecia um palco de glamour, agora era um campo de batalha, e ela sentia a ansiedade crescendo em sua garganta. Com o coração na mão, Ana se virou para Carolina, a decisão exigindo mais coragem do que ela precisava. Vamos descobrir a verdade. Juntas. Enquanto falava, ela não sabia que essa escolha poderia custar muito mais do que apenas sua segurança. Poderia definir o destino de todos os envolvidos. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Os segredos que estavam ocultos ameaçavam de... A reviravolta estava a poucos passos de acontecer e, no fundo, Ana sabia que a única luta que importava estava apenas começando. Ana olhou para Carolina, sentindo o peso da decisão que havia feito. Vamos descobrir a verdade, juntas. A adrenalina fluía por seu corpo enquanto a sala se agitava, mas antes que elas pudessem formular um plano, uma explosão de luz e som irrompeu no espaço. A polícia havia invadido a mansão, e o caos tomou conta. As sirenes ganharam força, ecos que cortavam o ar como lâminas afiadas. Ana tentou se concentrar, mas a confusão gerava uma névoa de incertezas. Roberto parecia preparado. Seu olhar era calculado, como um caçador na mira da presa. Ele se virou impassível em meio ao tumulto. Saia da frente, gritou, tentando restaurar a ordem em seu reino.
mas o pânico era palpável. Algumas pessoas tentaram sair, outras ficaram paralisadas. Ana e Carolina trocaram olhares, um entendimento silencioso de que era o momento de agir. Porém, a mulher idosa que Ana havia notado antes, a mãe de Roberto, estava agora no centro da agitação. Seus olhos estavam cheios de desespero. Você não entende. Eu não posso perder ele de novo, gritou a mulher, suas palavras soando como um lamento profundo. Cada frase parecia um golpe de martelo em Ana, que segurou o peito, sentindo seu coração pesar. O que você quer dizer? As palavras escaparam de seu lábio antes que pudesse se conter. Roberto não é quem você pensa. Ele está preso em algo muito mais obscuro. E você também está se envolvendo nisso, ela exclamou, lutando para romper a barreira do pânico. Carolina moveu-se para mais perto, atenta. O que você sabe? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu sei o que ele fez com Sofia. Não é apenas um jogo de poder, é algo mais sombrio. Ela está em perigo. O olhar da mulher idosa disparou uma onda de frio pela espinha de Ana. Uma verdade não revelada se formava no ar, uma sombra que parecia engolir seus pensamentos. Mas então, em um momento de pura intensidade, o chão tremeu. Uma detonação forte ressoou, vindo de fora, fazendo com que todos gritassem em alarme. O som da explosão era ensurdecedor. Enquanto Ana tentava processar o que havia acabado de ouvir, uma onda de pânico arrastou a multidão, empurrando cada um em direção às saídas. Em meio ao tumulto, Ana sentiu-se puxada em duas direções. Carolina a puxava para um lado, enquanto a mãe de Roberto a agarrava com força, como se soubesse que a verdade magnetizaria Ana a permanecer. Não deixe ele escapar de novo, ela implorou, lágrimas escorrendo pela sua face marcada pelo sofrimento. Isso era mais do que proteger seu filho. Era sobre salvar sua alma. Ana hesitou, sua mente girando. O que ela realmente sabia sobre Roberto? Um homem envolvido em negócios obscuros ou um filho lutando para escapar de um legado sombrio que o enclausurava? Roberto, você realmente está atrás disso? Perguntou, sua voz cortando o caos, um desejo de compreensão. O olhar de Roberto encontrou dela, algo quebrado e humano por um momento, antes de se fechar em uma parede de gelo. Então, as portas foram arrombadas. 3 homens entraram, armados. O caos virou pânico. Uma gritaria cheia de desespero. Saiam da frente, um deles gritou, apontando a arma diretamente para Roberto. O olhar de Ana se encheu de horror. Eles não eram apenas polícias. Havia algo mais sombrio em jogo. Você está cercado, Roberto, um dos homens gritou. Mas o que aconteceu em seguida foi chocante. Roberto levantou as mãos, mas em vez de se render, sorriu. O jogo começou há muito tempo, meus amigos. Vocês realmente acham que podem acabar com isso assim? A atmosfera ficou pesada, como se um véu tivesse sido levantado. Ana parou no meio do caos, seu coração pulsando. O que ele queria dizer? Havia uma tensão no ar que não era apenas sobre o sequestro de Sofia. Era sobre algo muito maior. Uma sombra pairava sobre todos, e a visão que Ana tinha de Roberto mudara por completo. No fundo, ela sabia que a resposta que buscava não estava apenas na libertação de sua filha. A própria essência de Roberto, as sombras de sua vida, estavam se entrelaçando de maneira que ela nunca teria imaginado. A verdade seria muito mais devastadora do que se atreveria a desejar. Sua determinação ressurgiu. Se houvesse alguma chance de salvar Sofia e confrontar esses segredos obscuros, ela precisaria de respostas. E isso significava seguir por caminhos que poderiam levar a tragédias. Estou dentro, respirou, determinada. Vamos fazer isso. Enquanto a confusão continuava, a única certeza que Ana tinha era que o que estava prestes a ser revelado mudaria o destino de todos ali. Ana olhou para Carolina, sentindo o peso da decisão que havia feito. Vamos descobrir a verdade. Juntas. A adrenalina fluía por seu corpo, enquanto a sala se agitava. Mas, antes que elas pudessem formular um plano, uma explosão de luz e som irrompeu no espaço.
A polícia havia invadido a mansão, e o caos tomou conta. As sirenes ganharam força, ecos que cortavam o ar como lâminas afiadas. Ana tentou se concentrar, mas a confusão gerava uma névoa de incertezas. Roberto parecia preparado. Seu olhar era calculado, como um caçador na mira da presa. Ele se virou, impassível, em meio ao tumulto. "Saia da frente!" gritou, tentando restaurar a ordem em seu reino. Mas o pânico era palpável. Algumas pessoas tentaram sair, outras ficaram paralisadas. Ana e Carolina trocaram olhares, um entendimento silencioso de que era o momento de agir. Porém, a mulher idosa que Ana havia notado antes, a mãe de Roberto, estava agora no centro da agitação. Seus olhos estavam cheios de desespero. "Você não entende. Eu não posso perder ele de novo", gritou a mulher, suas palavras soando como um lamento profundo. Cada frase parecia um golpe de martelo em Ana, que segurou o peito, sentindo seu coração pesar. "O que você quer dizer?" As palavras escaparam de seu lábio, antes que pudesse se conter. "Roberto não é quem você pensa. Ele está preso em algo muito mais obscuro. E você também está se envolvendo nisso", ela exclamou, lutando para romper a barreira do pânico. Carolina moveu-se para mais perto, atenta. "O que você sabe?" perguntou sua voz quase um sussurro. "Eu sei o que ele fez com Sofia. Não é apenas um jogo de poder. É algo mais sombrio. Ela está em perigo." O olhar da mulher idosa disparou uma onda de frio pela espinha de Ana. Uma verdade não revelada se formava no ar, uma sombra que parecia engolir seus pensamentos. Mas então, em um momento de pura intensidade, o chão tremeu. Uma detonação forte ressoou, vindo de fora, fazendo com que todos gritassem em alarme. O som da explosão era ensurdecedor. Enquanto Ana tentava processar o que havia acabado de ouvir, uma onda de pânico arrastou a multidão, empurrando cada um em direção às saídas. Em meio ao tumulto, Ana se sentiu puxada em duas direções. Carolina a puxava para um lado, enquanto a mãe de Roberto a agarrava com força, como se soubesse que a verdade magnetizaria Ana a permanecer. "Não deixe ele escapar de novo", ela implorou, lágrimas escorrendo pela sua face marcada pelo sofrimento. Isso era mais do que proteger seu filho. Era sobre salvar sua alma. Ana hesitou, sua mente girando. O que ela realmente sabia sobre Roberto? Um homem envolvido em negócios obscuros, ou um filho lutando para escapar de um legado sombrio que o enclausurava? "Roberto, você realmente está atrás disso?" perguntou, sua voz cortando o caos, um desejo de compreensão. O olhar de Roberto encontrou o dela, algo quebrado e humano por um momento, antes de se fechar em uma parede de gelo. Então as portas foram arrombadas. 3 homens entraram, armados. O caos virou pânico. Uma gritaria cheia de desespero. "Saiam da frente!" um deles gritou, apontando a arma diretamente para Roberto. O olhar de Ana se encheu de horror. Eles não eram apenas policiais. Havia algo mais sombrio em jogo. "Você está cercado, Roberto", um dos homens gritou. Mas o que aconteceu em seguida foi chocante. Roberto levantou as mãos, mas em vez de se render, sorriu. "O jogo começou há muito tempo, meus amigos. Vocês realmente acham que podem acabar com isso assim?" A atmosfera ficou pesada, como se um véu tivesse sido levantado. Ana parou no meio do caos, seu coração pulsando. O que ele queria dizer? Havia uma tensão no ar que não era apenas sobre o sequestro de Sofia, era sobre algo muito maior. Uma sombra pairava sobre todos. E a visão que Ana tinha de Roberto mudara por completo. Instantaneamente, um dos homens gritou um código que ninguém entendeu, e o pânico se intensificou. O plano já estava em ação. Ele pensou que podia escapar. "Mas você não sabe o que está por trás disso tudo", berrou o homem. O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. O que ele estava insinuando? E então a reviravolta. Das sombras, uma figura familiar apareceu. Era o pai de Ana, que todos acreditavam estar morto. Ele entrou, determinado, com o olhar fixo em Roberto. "Você não deveria estar aqui, Ana. Você não sabe a verdade."
As palavras de seu pai cortaram com a precisão de uma faca afiada. Ana congelou. Como ele estava envolvido nisso? E onde estava sua filha? A revelação de sua presença trouxe à tona um turbilhão de sentimentos. Era um herói ou um vilão? A mente de Ana ficou confusa, enquanto ela lutava contra a maré de emoções que a invadia. Pai, o que é que você está fazendo aqui? Balbuciou, o desespero misturado à raiva. Mas ele apenas a olhou com ternura, como se dissesse que tudo faria sentido em breve. Eu voltei para acabar com isso. Este ciclo precisa terminar, ele disse. E nesse instante, Ana percebeu que o que estava em jogo era muito mais pessoal do que ela imaginava. Roberto, seu pai, sua filha. Tudo se entrelaçava em um jogo que podia ser fatal. Com o coração em pedaços, Ana se deu conta de que todas as suas certezas estavam prestes a desmoronar. Como ela poderia confiar em alguém agora? Ao mesmo tempo em que a tensão explodia ao seu redor, uma pergunta ressoou em sua mente. Quem eram realmente os monstros dessa história? E ao olhá-los, ela soube que a resposta mudaria tudo. Ana olhou para Carolina, sentindo o peso da decisão que havia feito. Vamos descobrir a verdade. Juntas. A adrenalina fluía por seu corpo enquanto a sala se agitava. Mas antes que elas pudessem formular um plano, uma explosão de luz e som irrompeu no espaço. A polícia havia invadido a mansão, e o caos tomou conta. As sirenes ganharam força, ecos que cortavam o ar como lâminas afiadas. Ana tentou se concentrar, mas a confusão gerava uma névoa de incertezas. Roberto parecia preparado, seu olhar era calculado, como um caçador na mira da presa. Ele se virou impassível, em meio ao tumulto. Saia da frente, gritou, tentando restaurar a ordem em seu reino. Mas o pânico era palpável. Algumas pessoas tentaram sair, outras ficaram paralisadas. Ana e Carolina trocaram olhares, um entendimento silencioso de que era o momento de agir. Porém, a mulher idosa que Ana havia notado antes, a mãe de Roberto, estava agora no centro da agitação. Seus olhos estavam cheios de desespero. Você não entende, eu não posso perder ele de novo, gritou a mulher, suas palavras soando como um lamento profundo. Cada frase parecia um golpe de martelo em Ana, que segurou o peito, sentindo seu coração pesar. O que você quer dizer? As palavras escaparam de seu lábio antes que pudesse se conter. Roberto não é quem você pensa. Ele está preso em algo muito mais obscuro. E você também está se envolvendo nisso, ela exclamou, lutando para romper a barreira do pânico. Carolina moveu-se para mais perto, atenta. O que você sabe? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu sei o que ele fez com Sofia. Não é apenas um jogo de poder. É algo mais sombrio. Ela está em perigo. Ana sentiu a adrenalina aumentar, um nó na garganta. Ela estava prestes a perguntar mais quando, de repente, o chão tremeu. Uma forte detonação ressoou, fazendo todos gritarem. Uma onda de pânico arrastou a multidão em direção às saídas. O caos tomou conta. Ana se sentiu dividida entre a dor da mãe de Roberto e sua preocupação por Sofia. Então, enquanto o tumulto se intensificava, uma figura familiar entrou na sala. Seu pai. Ana ficou paralisada. Como ele estava aqui, o homem que todos acreditavam estar morto. Você não deveria estar aqui, Ana. Você não sabe a verdade. As palavras de seu pai cortaram o ar como uma faca. O olhar de Ana se alternou entre incredulidade e desespero. Pai, o que você está fazendo aqui? O tempo parecia desacelerar enquanto ela tentava entender. Ele insistiu. Voltei para acabar com isso. Este ciclo precisa terminar. Uma nova onda de choque. O que ele sabia? A tensão no ar aumentava, enquanto Ana tentava processar tudo. Roberto olhou para Ana com uma intensidade inesperada. Você não sabe a verdade também, nem imagina o que está acontecendo. A mãe de Roberto, desesperada, gritou. Você não pode deixar ele escapar de novo. Ana virou-se, confusa. O que está acontecendo? O silêncio pairou, enquanto todos no ambiente pareciam presos ao momento, como se o destino estivesse prestes a ser decidido. Então, uma voz desconhecida ecoou pela sala, desferindo uma bomba emocional. Mãe, você acha que eu não sei?
Você sempre escondeu de mim a verdade que me mantinha longe de você. Era uma jovem, saindo das sombras, com o rosto marcado pela dor. Ela tinha uma semelhança impressionante com Ana, mas algo a tornava estranha. E eu sou a verdadeira filha de Roberto. A sala ficou em silêncio absoluto. Ana mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? A verdade estava se desvendando como um quebra-cabeça horrível, e seu coração batia forte. E antes que alguém pudesse reagir, uma nova explosão de luz iluminou tudo. O chão tremeu novamente e de repente o caos tornou-se uma tempestade, com os aliados de Roberto e da polícia se enfrentando em meio à sala. Gritos, tiros, sussurros de terror ecoaram. Ana não sabia mais quem era amigo ou inimigo. Num instante terrível, ela percebeu que tudo o que conhecia estava mudando. As lealdades eram testadas, os segredos revelados, e no centro de tudo, a filha que ela lutava para salvar estava em um lugar que ela nunca imaginou. A única coisa que restava era uma pergunta que pulsava em sua mente. Roberto parecia preparado. Seu olhar era calculado, como um caçador na mira da presa. Ele se virou, impassível, em meio ao tumulto. "Saia da frente!" gritou, tentando restaurar a ordem em seu reino. Mas o pânico era palpável. Algumas pessoas tentaram sair. Outras ficaram paralisadas. Ana e Carolina trocaram olhares, um entendimento silencioso de que era o momento de agir. Porém, a mulher idosa que Ana havia notado antes, a mãe de Roberto, estava agora no centro da agitação. Seus olhos estavam cheios de desespero. "Você não entende, eu não posso perder ele de novo", gritou a mulher, suas palavras soando como um lamento profundo. Cada frase parecia um golpe de martelo em Ana, que segurou o peito, sentindo seu coração pesar. "O que você quer dizer?" As palavras escaparam de seu lábio antes que pudesse se conter. "Roberto não é quem você pensa. Ele está preso em algo muito mais obscuro, e você também está envolvendo nisso", ela exclamou, lutando para romper a barreira do pânico. Carolina moveu-se para mais perto, atenta. "O que você sabe?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Eu sei o que ele fez com Sofia. Não é apenas um jogo de poder. É algo mais sombrio." "Ela está em perigo." O olhar da mulher idosa disparou uma onda de frio pela espinha de Ana. Então, enquanto o pedido de socorro da mãe de Roberto ecoava, um grito cortou o ar. "O que é que vocês estão fazendo aqui?" Era Sofia. Ana congelou. Os olhos da filha brilhavam de uma mistura de alegria e terror, e ela estava sendo segurada por um homem alto de paletó escuro. Um homem que Ana reconheceu instantaneamente. "Pai?" Ana sussurrou, a confusão a engolindo. Como ele estava aqui? E por que estava segurando Sofia? O que estava acontecendo? O homem que sempre foi uma sombra na vida de Ana, agora se tornava o centro de tudo. Roberto virou-se, chocado. "O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui", ele gritou, sua frieza momentaneamente quebrada. A mãe de Roberto parecia em choque também, as lágrimas escorrendo em seu rosto angustiado. Ana não conseguiu processar tudo de uma vez. "Pai, solta minha filha!" Sua voz era um grito de desespero. E em meio ao caos, o homem que segurava Sofia olhou nos olhos de Ana com uma tensão profunda. "Ela é parte do que vem a seguir, Ana." Sofia começou a chorar, e Ana sentiu seu coração se despedaçar. A sala estava em chamas com gritos e sirenes, mas, em sua mente, havia apenas o rosto da filha. "O que você quer dizer com isso?" Ana perguntou, sua voz falhando. "Você precisa saber que tudo isso é um plano que vai além de nós", disse o homem. Com um gesto rápido, ele soltou Sofia, que correu em direção a Ana. "Por que você me levou?" Ela chorou, se enrolando no corpo da mãe, que a abraçou como se não houvesse amanhã. Mas o homem não recuou. "O que acontece aqui não depende de você, Ana. Pernas nas sombras dirigem o que chamamos de vida. Eu sou uma delas. Ele é uma parte de algo maior, mais escuro, algo que não podemos escapar." Sua voz tremeu. Mas havia uma força ali, uma necessidade de verdade. Ana olhou para o homem,
tentando processar o que estava ouvindo. Ele era mais do que seu pai, ele era o líder de um ciclo vicioso, e Sofia estava no centro de tudo. O que você fez? O que você planejou com Roberto? As perguntas eram um turbilhão em sua cabeça. Há muito tempo, eu entreguei tudo para proteger você. Para fazer você forte. Mas agora você está em perigo. A sala explodiu em caos, mas naquele pequeno momento, a revelação mais devastadora estava se formando. Todos os relacionamentos estavam mudando. Ana sentiu seu mundo desmoronar, a verdade a esmagando. Por que você não me contou? Gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. O homem apenas sorriu de maneira triste, com um olhar que era ao mesmo tempo familiar e estranho. Não temos tempo, Ana. Eles vêm. Um novo ciclo se inicia. Você precisa escolher de que lado você está. A tensão cortava o ar como uma faca. O chão sob Ana parecia tremer. Com um nó na garganta, ela percebeu que precisava decidir. A escolha que ela escolhesse agora definiria não apenas o destino de Sofia, mas o destino dela e de todos os envolvidos. E nesse momento, no meio do caos, uma dúvida assombrou-a. Será que enquanto lutava para salvar sua filha, ela estava apenas alimentando as sombras que se aproximavam? Ana olhou para o pai, atordoada. O que você quer dizer com um novo ciclo? Questionou, sua voz trêmula de medo e confusão. A sala estava em um frenesi, o caos se formando ao redor deles, mas tudo o que importava naquele instante era entender. Ela precisava saber. O que eu fiz foi pela sua proteção, Ana. Cada decisão foi para que você e Sofia estivessem fora desse jogo perigoso, respondeu ele, sua expressão misturando dor e determinação. Mas as palavras dele pareciam ecoar, como se buscassem uma verdade mais profunda. Sofia, ainda agarrada a Ana, olhava com os olhos grandes e confusos. Mãe, o que está acontecendo? A inocência da filha fez o peito de Ana doer. Como explicar que tudo ao seu redor estava desmoronando? Mas o pai de Ana não teve tempo de responder. O grito da mãe de Roberto cortou o ar. Cai! Agora! O aviso era desesperado e todos se viraram em sua direção. E antes que alguém pudesse reagir, uma nova explosão ressoou. Desta vez, mais próxima. A estrutura da mansão gemeu enquanto pedaços do teto caíam. Saia daqui! As palavras de Ana foram um impulso instintivo, mas humano. O caos se instalou e a multidão começou a correr em direção a qualquer saída. No meio da confusão, algo chocante aconteceu. Ana viu uma porta se abrir abruptamente, e a figura familiar de Carolina apareceu. Mas ela não estava sozinha. Um homem apareceu atrás dela, grande e ameaçador, como uma sombra que engolia a luz. Ele estava segurando uma arma. O coração de Ana disparou. Carolina, o que você fez? Perguntou, a voz cheia de desespero. Não, é uma armadilha, respondeu ela, olhando em volta, em pânico. Mas o homem já estava à frente, sua presença dominando a cena. Silêncio, gritou ele, apontando a arma não só para Carolina, mas para todos na sala. O rosto de Ana ficou pálido. A tensão era palpável, e cada respiração parecia prender a sala em um espaço pequeno e sufocante. No que você se meteu, Carolina? Ana tentou entender. Ele não pertence a este lugar. Você não sabe a verdade. Ninguém sabe, gritou Carolina, seu rosto contorcido em dor. O homem atrás dela olhou para Ana e fez um gesto que fez todo mundo recuar. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem gritou algo que não foi compreendido, e em um movimento rápido, a bala disparou. Uma série de gritos ecoou. Ana viu sua mãe cair no chão, ferida, o sangue já se espalhando. Não, o grito de Ana perfurou o caos. Sua mente virou uma tempestade enquanto ela corria em direção à mãe. Com Sofia ainda em seus braços, ela se lançou em direção a ela. Mas a dor na sua mãe parecia paralisar o mundo ao redor. O que você fez, Carolina? Ana berrou, a raiva e o medo misturando-se em uma explosão. Roberto avançou, sua expressão vazia de frieza quebrando-se em dor. Você não pode fazer isso. Isso é uma loucura! Gritou ele.
seu tom revelando um lado que Ana nunca havia visto. Mas a revelação mais chocante estava prestes a surgir. Enquanto Ana tentava socorrer sua mãe, outra voz se elevou entre o tumulto. Parem, todos! Vocês não sabem o que estão fazendo. Era a figura da jovem que havia identificado como a verdadeira filha de Roberto. Ela estava ali, agora com um olhar de determinação. Sou eu quem precisa terminar isso. As palavras dela ressoaram na sala, cada um parando para prestar atenção. O filho, o pai, a mãe. A verdade estava se formando como uma tempestade violenta, prestes a transbordar. Você não é quem pensa que é, gritou a jovem para Roberto, fazendo todos se virarem. A verdade é que todos nós estamos interligados. Uma rede de mentiras tece nossas vidas. O tempo congelou. Ana sentiu a respiração se apagar em seus pulmões. Como assim? O que isso significava para sua luta? Para Sofia, os laços estavam emaranhados de uma forma que a realidade parecia um sonho distorcido. O que os mantinha juntos era a dor. Ana olhou para a jovem, procurando respostas em seus olhos. Mas tudo o que viu foi uma escuridão se aproximando. Uma sombra fria, onde todos os segredos escondidos estavam prestes a ser expostos, de forma devastadora. E isso poderia significar perder tudo o que ela lutou para proteger. Quem somos nós? O que somos uns para os outros? A pergunta ecoou e fez o chão tremer sob ela. A sala estava cheia de incerteza e desespero. E em um instante, uma nova verdade começou a emergir, uma que poderia mudar tudo para sempre. Ninguém sabia o que viria a seguir. A tensão no ar indicava que grandes revelações estavam por vir. Cada um carregava seus segredos, e em meio ao caos, o único pensamento que pulsava na mente de Ana era: será que algum dia todos conseguiriam de fato descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais? Ana olhou para a jovem com a esperança de entender a verdade que estava se desenrolando. O pai de Ana parecia hesitar, como se a revelação da jovem tivesse abalado sua determinação. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, seu tom quase suplicante. A jovem sorriu, mas era um sorriso triste. Eu sou a filha de Roberto, mas não só isso. Eu sou a filha de você também, Ana. A sala pareceu congelar. Cada palavra dela se desenrolou lentamente, como uma fita que revelava uma verdade obscura. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. As palavras saíram como um sopro, uma mistura de incredulidade e choque, reverberando em sua mente. Sofia, em seus braços, olhava para a jovem confusa, sem entender o que estava acontecendo. Carolina também estava paralisada, a boca aberta em choque. O homem de paletó sinistro, que antes parecia uma ameaça, agora parecia um espectador numa tragédia clássica. O tempo se arrastava, enquanto cada um processava a revelação impossível. A mãe de Roberto parecia estar desmoronando, a dor visível em seu rosto. Não, isso é um jogo, uma armadilha, gritou Roberto, sua expressão de raiva transformando-se em desespero, como se o peso da verdade estivesse começando a afundá-lo. Ele olhou para seu pai, buscando apoio, mas encontrou apenas um olhar distante, que parecia carregar todo o fardo do mundo. Ana sentiu um pano quente cobrindo seu coração. Isso não pode ser a verdade. Você não pode ser minha filha? Disse, seu olhar passando rapidamente de Sofia para a jovem. Era como se o ar estivesse sendo retirado do seu corpo. O que isso significava para todas as coisas que ela acreditava saber? A sala estava uma mistura de gritos e murmúrios, e o caos estava prestes a se transformar em um furacão. Você não pode acreditar nela, ressoou a mãe de Roberto, com a voz trêmula de raiva e dor. Ela é só uma mentirosa. Ana percebeu a fragilidade da mãe, talvez também uma vítima das circunstâncias. Nesse momento, uma pequena explosão de luz irrompeu pela janela quebrada. O brilho ofuscante iluminou cada rosto, revelando uma nova ferocidade nas feições dos presentes. O homem de paletó olhou rapidamente para a janela, tensão em seu corpo crescente. Eles estão aqui! Ele gritou, quase em desespero.
Instintivamente, todos olharam para fora, e então viram algo que os paralisou. Várias figuras encapuzadas, armadas com rifles, surgindo de uma van preta, cercando a mansão. O mundo de Ana virou mais uma vez. Não se tratava apenas de resgatar Sofia ou descobrir a verdade. Era uma luta pela sobrevivência. O que está acontecendo? Quem são eles? Ana gritou, seu coração batendo forte. As figuras começaram a se aproximar. E a sala se transformou em um caos absoluto. Gritos irromperam, e todos tentaram encontrar uma saída. Ana agarrou Sofia, seu olhar passando de um rosto assustado para outro, buscando a segurança que parecia estar tão distante. Mas antes que conseguíssemos entender a extensão da ameaça, tudo enlouqueceu. O estrondo das armas disparando ecoou pela sala. Não era apenas uma luta entre personagens conhecidos. Era uma batalha entre os segredos e os medos que todos carregavam. O que antes era uma busca pela verdade, agora era um jogo mortal. Enquanto o pânico se espalhava, a jovem se virou para Ana. Eu só queria que você soubesse a verdade antes que eles chegassem. Somos mais do que só vítimas. Fazemos parte de algo maior. E nesses segundos, Ana sentiu um fio de esperança entrelaçado com a dor. A única coisa é que agora, no meio da confusão, a linha entre amiga e inimiga tinha se tornado perigosa. Todos pareciam ter segredos. E ao olhar para a jovem, Ana percebeu que a maior batalha ainda estava por vir. O que mais eles não sabiam? O peso da incerteza tornou cada respiração uma luta. A vida de Sofia e a verdade estavam a poucos passos de se tornarem um pesadelo irremediável. A luta pela sobrevivência começava, e Ana sabia que as próximas decisões poderiam não apenas mudar o seu destino, mas o de todos os envolvidos. A guerra não seria apenas externa, mas dentro de cada um deles. Não podemos deixar eles ganharem, gritou Ana, a determinação acendendo uma chama dentro dela. Mas a pergunta ainda ecoava. Quem eram eles realmente? E por que tudo isso acontecia? A resposta poderia ser a diferença entre a vida e a morte. O caos na sala parecia um furacão, com gritos e o eco incessante da batalha do lado de fora. Ana sentia o coração acelerar. Não podemos deixar eles ganharem, repetiu, encarando o pai, desesperada para que ele entendesse a gravidade da situação. O homem de paletó ameaçou. Todos vocês vão se arrepender de estarem aqui. Mas seu olhar estava fixo em Sofia. Ana segurou a filha com força, seu corpo tremendo, enquanto sentia a presença das figuras encapuzadas se aproximando, desenhando um futuro aterrador. A tensão estava elétrica. E então, de repente, a sala se iluminou com um brilho ofuscante. Ana piscou, como se o farol estivesse aceso bem na sua frente. Uma figura alta foi revelada, uma sombra familiar que ela não esperava ver ali. Era Pedro, o ex-parceiro de negócios de Roberto, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Pedro, o que você está fazendo aqui? O choque fez com que as palavras brotassem involuntariamente de Ana. Eu voltei para resolver isso de uma vez por todas. Ressoou a voz dele, firme, mas com um tremor de emoção. Ele não estava mais sozinho. Ao seu lado, uma mulher com uma expressão decidida e um olhar intenso que Ana reconheceu imediatamente. Sua própria mãe, que há muito considerava perdida na tormenta dos segredos de sua família. Você não pode estar aqui, não depois de tudo o que aconteceu, gritou Ana, enquanto o pânico e a confusão a invadiam. O que era real? O que estava acontecendo? Eu tinha que voltar. Precisava que você soubesse a verdade, Ana, disse Pedro, enquanto todos pareciam hesitar. O barulho dos disparos de fora se intensificou, mas de certa forma, nada do que aconteceu parecia mais urgente do que aquilo. A verdade sobre o que seu pai realmente fez. Não, você não tem ideia do que está falando. Roberto gritou, sua frieza começando a derreter sob a pressão de um passado enterrado. Ele se virou, confrontando Pedro com uma intensidade que deixava raro espaço para a dúvida. Com um movimento rápido, Pedro alcançou o que parecia ser um pendrive. Isso é tudo o que você precisa saber. Ele disparou, sua voz firme,
enquanto todos olhavam com surpresa. No final, somos todos peças de uma trama muito maior. E Sofia? Sofia é a chave. Ana piscou, confusa. A chave para quê? Sua voz mal saiu. O que estava acontecendo? E então, em um movimento que parecia sair de um pesadelo, Pedro apertou um botão, fazendo a tela de um monitor que estava escondido na sala se acender. Um vídeo começou a rolar e os rostos de pessoas que Ana jamais imaginaria aparecem. Os verdadeiros chefes do crime. Laços inexplicáveis que conectavam tudo o que havia acontecido. Ana encarou, paralisada, enquanto via seu pai e Pedro juntos na tela, mas não estavam sozinhos. O homem que tinha sido apenas um capanga, na verdade, era o mentor. A conexão entre todos eles se tornava mais clara, revelando que todos, de uma forma ou de outra, estavam presos a um grande jogo de manipulação. E no centro disso tudo estava Sofia. O ar ficou pesado. Era como se cada um começasse a perceber a rede de mentiras entrelaçadas. Ele não é seu pai, gritou a jovem, virando-se para Ana. Na verdade, somos irmãs, Ana. Você e eu somos filhas de Pedro e por isso tudo isso acontece. A sala explodiu em um turbilhão de gritos e murmúrios. Rosto de horror se espalhou. Ana se sentiu tonta, seu corpo paralisado pela revelação devastadora. Como assim? Pedro e Roberto agora eram inimigos, não apenas um do outro, mas também das próprias filhas. A verdade estava se desdobrando, revelando traumas ocultos que deixavam marcas profundas. O que mais você escondeu de mim? Ana conseguiu perguntar. Seus olhos se encheram de lágrimas. E enquanto o pânico reinava, uma nova explosão ecoou do lado de fora. As paredes da mansão começaram a tremer. Ana soube que o que estava prestes a acontecer poderia arrugar o destino de cada um ali. Como se a verdade não bastasse, o destino não se renderia sem mais consequências. Ela se virou para Sofia. O mínimo desejo de proteção a impulsionou. Precisamos sair daqui, agora. Mas ao olhar para trás, Ana se deu conta de que os laços de sangue nunca foram a única coisa que as uniram. O que mais viria à tona nesse ciclo sem fim? E agora, mais do que nunca, as perguntas martelaram em sua mente. Até onde você iria por amor? Afinal, o que significava ser família? Enquanto a sala se enchia de gritos e confusão, Ana sentiu o tempo desacelerar. A imagem de Sofia, tremendo em seus braços, a trouxe de volta à realidade. Precisamos sair, agora. A voz de Ana ecoou entre o tumulto, sua determinação se erguendo acima do pânico que a cercava. Mas um novo som se destacou. O barulho alto de uma explosão que ecoou do lado de fora. O chão vibrou sob seus pés, e fragmentos de teto despencaram, forçando todos a se agacharem para se proteger. Rápido, todos para a saída, gritou alguém, mas nobody parecia ouvir. Os rostos estavam pálidos, a adrenalina nas alturas. Roberto, com o olhar fixo em Pedro, parecia perdido. Isso não pode estar acontecendo. Você traiu nossa confiança. Ele gritou, mas Pedro não hesitou. A verdade sempre aparece, Roberto. É hora de enfrentar as consequências. Não estamos aqui para discutir. A jovem interveio, seu olhar feroz e objetivo. Estamos lutando por nossas vidas. Precisamos unir forças agora. Era uma ideia estonteante, mas no fundo, Ana sabia que era verdade. O inimigo não era só Roberto, mas a rede de mentiras que havia entrelaçado suas vidas. Com a respiração pesada, Ana se virou para Sofia, segurando seu rosto entre as mãos. Fique perto de mim. Vamos sair desse pesadelo. As palavras, mais do que promessas, eram um chamado ao amor e proteção que sentia pela filha. Enquanto a confusão aumentava, a mulher de paletó nervosa gritou. Eles estão chegando. Precisamos de um plano. A tensão aumentou à medida que cada um tentava entender seu papel no que estava se desenrolando. Ana percebeu que os rostos estavam mudando. Cada um carregava suas próprias feridas, seus dramas pessoais. E, em um lampejo de clareza, ela compreendeu. A única saída real era a união deles. Juntos, precisamos nos unir para enfrentar isso.
Sua determinação cortou a sala e algo mudou. Você tem razão, Ana, disse Carolina, com uma energia renovada. A verdade está em nossas mãos. Não podemos mais nos esconder. E quando a próxima onda de gritos granjeou o ar, seus corações se uniram em um só sentimento. Uma porta do lado oposto se abriu. A luz que entrou trouxe um vislumbre de esperança, e figuras humanas começaram a emergir. Eram policiais e jornalistas, e em meio à multidão, Ana avistou seu pai, desorientado, mas determinado. Vocês estão todos seguros agora, ele gritou. O alívio foi instantâneo. Pai! Ana correu em direção a ele. Este reencontro lhe trazendo uma onda de emoções. O que está acontecendo? As perguntas dele eram urgentes e diretas. Mas antes que pudesse responder, outro estrondo ecoou, fazendo todos se agacharem novamente. A sala estava desmoronando. Voltemos para onde podemos ver, gritou um oficial. E juntos, com Sofia em seus braços, Ana e sua família correram para a saída, o caos se transformando em uma tempestade de corpos e vozes. Na rua, ao ar livre, a realidade se instalou. As sirenes ecoavam, mas o mundo exterior era relativamente tranquilo, em comparação ao inferno que deixaram para trás. Ana exalou profundamente, segurando Sofia mais forte. Eles estavam juntos, mas a jornada não havia acabado. Cada um deles, ainda machucado pelas verdades dolorosas e revelações apressadas, precisava aprender a confiar uns nos outros. Mas ali, em meio ao caos, Ana sentiu uma faísca de esperança. Vamos encontrar uma maneira de reconstruir, sussurrou para sua filha, enquanto todos se alinhavam. Uma nova força começando a surgir entre eles. Estamos juntos, não importa o que, a jovem também reafirmou, e todos assentiram. Era um momento decisivo. Abrindo as portas para um novo começo, Ana percebeu que, por mais sombria que fosse a jornada, juntos poderiam lutar por um futuro melhor. Mas com o tempo, a dúvida voltou. Qual seria o custo dessa nova verdade que tinham que enfrentar? E o que os aguardava em meio a essa nova aliança? A história estava mudando, e Ana sabia que ainda haviam capítulos por serem escritos. E agora, antes que você vá, deixe-me fazer um pedido urgente. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias explosivas que vêm por aí. Escravize o botão de like se você gostou. Eu conto com você. E não esqueça de inundar os comentários com as suas reações, teorias e o que achou desse final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos, porque eles precisam conhecer essa reviravolta. Não espere nem mais um segundo. Cada apoio seu é crucial para continuarmos juntos nessa jornada incrível.